Jesus disse uma palavra que nós podemos fazer o que ele fez. Nós podemos fazer o que ele fez. Vocês farão as obras que eu faço. São as palavras de Jesus Cristo. Que nós faremos o que ele fez. Em outras palavras também, ele quer dizer, vocês ocuparão aí na terra o meu lugar. Vocês ocuparão na terra o meu lugar. Pois Jesus sabia que ele tinha que ir para o céu. E essa terra não poderia ficar deserta. Pois há um anúncio, uma previsão no Velho Testamento, que a terra vai se encher do conhecimento de Deus. A terra vai se encher do conhecimento de Deus, assim como o oceano está coberto pelas águas. E o que Deus fala, isso há de se cumprir, pois passarão o céu e a terra. As palavras de Deus, porém, não passarão. Então, como vai se encher a terra do conhecimento de Deus? Unicamente será possível se o homem ocupar o lugar de Deus. E Jesus disse isso. O que eu fiz, vocês farão. A gente não vê tanta pregação neste sentido. Parece que essas palavras que estão lá na Escritura não estão mais diante dos olhos daqueles que se dizem os pregadores da palavra de Deus. Eles têm medo de pregar sobre esta palavra. O que eu fiz, vocês farão, disse Jesus Cristo. Eles não têm confiança no taco deles. Então não pregam esta palavra. Omitem a palavra de Deus. É estes que eu chamo os religiosos, os denominacionalistas, os igrejeiros. Eles não têm coragem de pregar a palavra de Deus tal como está escrita. O que eu fiz, vocês farão. Então, como não tem coragem para suster esta palavra, eles começam a inventar coisas. Uma das invenções destes homens é que o milagre é coisa do passado, pois eles não têm a força para dizer, eu estou ocupando o lugar de Jesus Cristo aqui na terra. E como não tem essa força e não pode mostrar as evidências, que são os milagres que Jesus Cristo fez, ele diz, se eu não posso mostrar os milagres não existem. É a lógica desses denominacionalistas, desses igrejeiros, espíritos igrejeiros. E ai daqueles que estão dentro desses barracos, ai daqueles que vivem nesses barracos, porque vão adquirir o mesmo espírito igrejeiro. E o produto deles é produzir o religioso. O religioso. E se nós formos olhar para o tempo de Jesus Cristo, nós vamos ver a figura do religioso. E o religioso, ele está dentro de um sistema, o sistema igrejeiro, o sistema de igrejas, o sistema de sinagogas. E nós podemos ver o que Jesus Cristo disse a respeito dos religiosos de sua época. Nós podemos ver através das Escrituras o que? A atitude dos religiosos, as intenções dos religiosos, como os religiosos viam Jesus Cristo e as pretensões dos religiosos para com Jesus Cristo. Podemos até sinalizar alguma das atitudes dos religiosos no tempo de Jesus Cristo. Nós podemos ver o religioso pensando, ele está conversando com essa mulher, ele é um santo, ele é um santo, está conversando com uma mulher pecadora.
Olha, ele é um santo. Ele diz que é Deus. Será que ele não sabe que essa mulher é pecadora? Olha, essa aqui eu estou descrevendo a atitude do religioso. Os religiosos. Os denominacionalistas. Assim eles pensam do mesmo modo. Olha, ele está conversando com aquele que rouba o tesouro. Ele rouba nos impostos. Ele subtrai o nosso dinheiro e manda para Roma. Ele está conversando com esse homem. Será que ele não sabe que esse homem é um pecador? Hein? Será que ele diz que é Deus e não percebe que esse homem é um pecador? Ele não deve ser Deus, não. Esse é o religioso. Ele faz uma ideia de santidade, na qual está baseada a sua denominação, e julga o outro. Eles estavam julgando Jesus Cristo. Estavam julgando Jesus Cristo. Isso faz o espírito do religioso. Mas Jesus estava vendo aquela situação em que estava o povo de Deus naquela época. Jesus olhava os corações. Eles olhavam a Jesus Cristo com outro espírito. O espírito da desconfiança. O espírito da dúvida. O espírito da desconfiança é o espírito da dúvida. E buscavam até atribuir a Jesus Cristo o espírito maligno. Olha, se ele expulsa demônio, aí tem coisa, hein? Se ele expulsa demônio, se ele está curando esses enfermos aí, se há milagres, isso aí deve ser porque ele tem o espírito de Belzebu, o príncipe dos demônios. Vejam a atitude dos religiosos da época de Jesus Cristo. Eles queriam encobrir as obras do Espírito Santo que estava em Jesus Cristo. E levavam para o povo a dúvida. Estes homens muitas vezes eram doutores da lei de Moisés. Eram homens que conheciam profundamente as Escrituras Sagradas e conheciam muito bem a mentalidade daquele povo. Sabiam como conduzir e induzir aquele povo e levantavam a alma daquele povo contra Jesus Cristo. Esse é o espírito igrejeiro. Ele tem dentro de si o espírito da dúvida, da desconfiança. Pois ele não consegue se posicionar no lugar de Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse: o que eu fiz, vocês farão. Mas a gente não vê essa pregação sustida hoje, porque alguém tem medo de assumir o lugar de Jesus Cristo. Há um preconceito que subjaz aí, que está por baixo aí. Mas Jesus Cristo disse: o que eu fiz, vocês farão. Jesus Cristo está dizendo aí que nós tomaríamos o lugar dele aqui na terra. Tem outra palavra que pode dizer que nós tomaríamos o lugar de Jesus Cristo aqui na terra. Essa talvez seja mais aceitável para os religiosos de nossa época. Você é religioso, agora é um embaixador de Deus. É bacana. Aí aceita. Nós somos embaixadores de Deus. Muito bem.
Nós somos os proclamadores do Evangelho e o proclamamos para os quatro cantos do mundo. Muito bem. Mas só que esses embaixadores do Evangelho negam uma parte das Escrituras. E qual as Escrituras que eles negam? Vocês farão o que eu fiz. Vocês farão o que eu fiz. Por que negam essas Escrituras? Porque eles não estão fazendo o que Jesus Cristo fez. Eles não estão curando enfermos. Eles não estão expulsando demônios. Não estão. E quantas outras coisas que Jesus Cristo fez, não é? E que ainda não atingimos este nível que ele deixou, que ele mostrou. Mas tem uma medida para tudo. Se nós não atingimos este nível, é porque não atingimos a medida. Que medida é essa? A medida da fé. A fé tem uma medida, ou a fé tem medidas. Uma vez Jesus Cristo, falando sobre isso, disse aos seus discípulos: homens de pequena fé. Jesus estava dando uma lição para eles. Vocês podem fazer isso. Vocês podem fazer isso. Mas aqueles homens não fizeram o que eles podiam fazer. E Jesus Cristo teve que fazer e mostrar como é que se faz. Eles estavam aprendendo na escola do grande mestre. Então, amedrontados diante daquela tempestade, daquela situação no meio do mar, eles lutaram com as forças que eles tinham. Mas por nenhum momento usaram o conhecimento que Jesus Cristo já tinha passado para eles. Eles apenas estavam confiando no seu próprio taco, estavam confiando na sua própria força e nos seus próprios conhecimentos, nas suas próprias medidas. E olhavam para as circunstâncias, olhavam para os ventos que assopravam com fúria, agitando as águas do mar, e com isso estavam ameaçando as suas vidas. E quando viram que não tinha mais saída, quando toda a medida de seu conhecimento já fora empregado, e que nada mais restava para eles, é que eles lembraram do mestre. O mestre estava dormindo em meio a uma grande tempestade. Tem ensinamento aí. Dormindo em meio a uma grande tempestade. Tempestade tal que os próprios discípulos estavam com medo pela sua vida. Já não viam mais perspectivas para eles. A medida da sua fé humana estava esgotada. Então, eles olham, o mestre está dormindo. O mestre folgado, dormindo no meio da tempestade. Será que ele não se importa que todos nós pereçamos? Eles vão lá, acordam o mestre com essas mesmas palavras. Não te importa que morramos? E Jesus dá uma ordem. E diante daquela ordem, a natureza obedece. E há uma grande bonança. Aí Jesus vira para eles e fala: homens de pequena fé, homens de pequena fé. Então nós vamos realizar as coisas nessa terra de acordo com a nossa fé. Pois também há os homens de grande fé. Eu nunca vi uma fé como essa em Israel. Foi a fé de um centurião, de um pagão romano. Aquela fé daquele pagão, daquele centurião, foi além da fé dos homens de Israel. E quem eram esses homens de Israel? Esses homens de Israel representavam o povo de Israel. O povo de Israel, o povo que viu a sua nação sair da mão de Faraó. O povo que viu a nação ser sustida no meio do deserto por 40 anos,
por alimento celeste. O povo que viu da rocha sair águas no meio do deserto. O povo que contemplou com seus olhos o mar abrir-se diante da face de Moisés. E o povo que atravessou o mar vermelho. O povo que viu que o adversário, ao tentar andar pelos caminhos, pelas pegadas que Deus abriu para ele no mar vermelho, o adversário não conseguiu andar no caminho de Deus. E as ondas do mar se fecham. Como é que é? O mar se fechou. E aquele caminho se apagou. Quando o inimigo tentou trilhar por ele. Pois o caminho que Deus abre para você é uma abertura no meio do mar. É um caminho seguro. O inimigo não pode passar por ele. Se tentar passar, se quebra. Foi o que aconteceu com os exércitos de Faraó. Pereceram naquele dia Faraó e seu exército. Veja só quem é esse povo, quem são esses homens. Esses homens considerados povo de Deus. Mas que na hora H, na hora da sua necessidade, quando os ventos da realidade sopraram sobre eles, o quadro que viram diante dos seus olhos foi a morte. A morte. O fim. Não há saída. E olha, está o mestre ali dormindo. Na cabeça deles uma indignação. Ele não se importa que morramos. Já fizemos de tudo para controlar esse barco. E na nossa força nós não podemos controlar esse barco. Nos nossos conhecimentos nós não podemos controlar esse barco. Com esse tipo de fé, o barco vai sossobrar. É isso que está acontecendo hoje com o mundo religioso. O tipo de fé dele não consegue atingir o nível das palavras de Jesus Cristo. O que eu fiz, vocês farão. E por não atingir o nível das palavras de Jesus Cristo, por não atingir o nível das palavras de Jesus Cristo, eles omitem estas palavras. E não pregam, não assumem a palavra. É uma pequena fé. Estão nadando, vivendo no nível da pequena fé. Pois Jesus disse: o que eu fiz, vocês farão. E passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus Cristo. Pois Jesus sabia que a palavra dele é espírito e vida. E toda a palavra que Jesus falava e que saía da sua boca, não eram palavras dele, era a palavra que o Pai revelava. Aí você pode ver que Jesus veio trazer a figura do Pai aqui na terra. Jesus é a expressão do Pai aqui na terra. E Jesus estava dizendo: vocês tomarão o meu lugar. Porque agora eu sei que eu vou para o Pai. A terra não pode ficar deserta. Pois o conhecimento de Deus tem que ser feito aqui na terra e vai ser feito através de vocês. É através de nós. Para isso, para que vocês sejam apoderados com o poder de Deus, eu vou rogar ao Pai, Ele vai enviar o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo que está sobre mim estará sobre vocês. E tudo que eu fiz, vocês farão. Mas a medida dessa fé está baseada no Espírito Santo. E é justamente o Espírito Santo que o espírito igrejeiro tem negligenciado. Aquele que interpreta as Escrituras. Aquele que revela Jesus Cristo para nós no aqui e agora. Mas este espírito igrejeiro
no lugar do Espírito Santo, colocou, endeusou a sua interpretação. Aí, resultados serão os fracassados. Deus não poderá atuar através deles, pois eles colocaram no lugar do Espírito Santo as suas interpretações, os seus modos de ver, as suas visões, e estão fazendo as Escrituras Sagradas seguirem os seus caminhos. Estão na direção inversa. Eles que deviam seguir as Escrituras Sagradas, mas estão fazendo as Escrituras Sagradas seguirem a eles. E com isso não há milagres. Com isso o Espírito Santo está amarrado, está entristecido, não fala, está mudo e não tem força. Eles ficam sem força para assumir o lugar de Jesus Cristo aqui na terra, pois puseram no lugar do Espírito Santo as suas interpretações, que são as chaves de suas denominações, de seus igrejismos, e vão gerar no povo o quê? O espírito igrejeiro. Vão gerar um povo religioso, tal como o povo religioso do tempo de Jesus Cristo, cheio de desconfiança. A vez de seus espíritos encherem da medida da fé de Deus, os seus espíritos se enchem de desconfiança, de inveja, pois tem muitos que estão andando no caminho de Deus. Tem 50% de cristãos que estão andando no caminho de Deus, as virgens prudentes. A sua lâmpada, a sua Escritura Sagrada está sendo iluminada pelo Espírito Santo. E estas vão encontrar o quê? Os portões abertos. A outra coitada, vão ter 3 decepções, eu já falei, veja os vídeos anteriores. Mas vamos ficar com a palavra de Jesus Cristo. O que eu fiz, vocês farão. Vocês vão tomar o meu lugar. Vocês vão ser o meu representante aqui na terra. E vocês agora têm o meu Espírito. Não esqueça do meu Espírito, porque sem mim vocês não farão nada. Sem mim vocês não farão nada. Não pense que vocês vão fazer alguma coisa sem mim. Vocês precisam do meu nome. No meu nome, da minha autoridade, eu dou autoridade para vocês sobre todo o poder do inimigo. E vocês, no meu nome, vão expulsar demônios e curar enfermos. É uma boa nova, né? No nome de Jesus Cristo, Ele nos deu autoridade de ocupar o lugar dele. E nessa função, os demônios sabem que tem que nos obedecer. E as enfermidades têm que bater em retirada. É o reino de Deus aqui na terra. E esse reino de Deus já faz 2000 anos que está chegado. Descubram. Como? Estudando as Escrituras Sagradas e deixando que o Espírito Santo revele-a para você. Deixando que o Espírito Santo revele para você. É uma boa norma, não é? Ocupe o lugar de Jesus Cristo. Assuma o lugar de Jesus Cristo. No meu nome, você vai curar enfermo e vai expulsar demônio. E você vai fazer o que eu fiz, pois eu dei autoridade para você sobre todo o espírito, sobre toda a força do inimigo.